de pecado, são batalhas. E hoje tem pessoas que até o término deste ano vai dar culto de ação de graça, porque hoje vai estar empregado. Não é água morna, água quente é uma água que está saindo do trono de Deus. E ela está limpa. Eu vejo uma cachoeira descendo do trono, passando pela igreja, alcançando aquele que está passando de ônibus. E aquele que vive por fé não precisa ter nada palpável, porque a tua fé precisa ter alguma coisa palpável. A igreja não precisa, estar ligado na sintonia de Deus, porque é para jovem, é para criança ligada recebe, idoso ligado recebe, levita ligado recebe, e as caixinhas continuam aqui. Renato de bola cheia, não vivo de emocionalismo, não. Estou dizendo porque o Senhor, antes de terminar esse ano, vai visitar alguns aqui e vai dar os presentes. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias. Em Mateus. Mateus capítulo 2. Eu perguntei assim, é uma pregação temática? Pode sentar, obrigada. É uma pregação temática? E não. Eu fiquei, desde que nós chegamos, nós ainda não paramos pela misericórdia. E eu digo que o Senhor, Ele dá uma injeção de ânimo para estar fazendo tanta coisa no nome dEle. Mas eu sempre digo que se a minha e a tua cisterna estiver cheia, não tem problema. Pode dar, e dar, porque a cisterna está cheia. E quando Deus me segurou de um ano para cá, desde agosto, louvado seja Deus, e vinha o convite para mim viajar, e parecia que estava tudo arrumadinho, porque Deus às vezes tira o arrumadinho. Falei, está tudo arrumadinho, na parte financeira, estou legal e tal, e o Senhor, a cisterna ainda não está cheia. E fiquei esperando até esse exato momento para estar aqui em Mato Grosso. E quando Deus fala assim para mim, tua cisterna está cheia, vem batalha, mas eu saio descansada. Porque a água no café aqui está, transbordando. E a igreja tem que entender esse tempo. E se fosse um tema, eu falaria assim, como uma pergunta eu colocaria na pregação: como está a sua gestação? Estamos falando de caixinhas de presentes. E o que tem a ver com como está a minha gestação? Capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos. Irmãos. Não, perdoa. Capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E sendo Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, não teve relações, enquanto ela não deu à luz filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Amém. E eu fiquei com os meus botões esses dias, e antes de vir para casa do pastor Francisco, estivemos em outro local, e só com meus botões fazendo as coisas, orando, tratando de família, Senhor, qual é a palavra? Eu entendei uma outra passagem da Bíblia. Senhor, parece uma coisa maçante, já preguei isso, não sei, talvez umas 10 vezes, parece uma coisa maçante, mas o Senhor, Ele é o dono e Ele quer falar que a necessidade da igreja é esta. Como está a sua gestação? E se nós fôssemos nos transportar nesse exato momento de José e Maria, que é muito interessante se formos falar de casamento, né? Deus tem falado muito conosco sobre isso, casamento, e eu fiquei tentando me colocar na pele de Maria, e os homens se colocando na pele de José. E naquele tempo não tinha diazepam, remédio para pressão alta, não tinha. E eu fiquei imaginando Maria, os seus botões, com as suas amiguinhas tricotando, né? Porque quando estava para casar, e trique, telefone, tô nervosa. E eu fiquei imaginando Maria, com as suas melhores amigas, ou as mais chegadas, falando de tudo que estava para acontecer, os salgados daquele tempo, porque a festa era de 7 dias, e aquele contato, né? Com as amigas, programando tudo, o vestido. José, por sua vez, também, porque até então, os que estão esperando no Senhor são 40, são 70, os que estão namorando porque teve confirmação de Deus, os que já estão noivos, os que já estão casados. E assim, casados, né, quando lembram, a pastora e outros, quando conheceu seu esposo o coração batia. Estava namorando, é bom, né, beijar, quando é de Deus, tudo arrumadinho. A gente fica nervosa, a mulher põe 5, 6, 7, 8, 10 vestidos, né, para encontrar com o noivo, com o marido, assim, vê o sapato rosa, pinto, verde, preto, e o noivo também nervoso, às vezes vai tomar um sorvete, e eu fico imaginando como é que estava o coração de Maria e José. E a família feliz, tudo arrumadinho, tudo muito arrumadinho, festa, 7 dias. José, por sua vez, meu Deus, a noite de mel, tudo conforme o mandamento do Senhor. Muito bem. Mas, de repente, Maria teve aquela grande experiência. Maria talvez já não estivesse dormindo tão bem, não no sentido de alguma batalha, mas um tanto nervosa, né? Será que ele vai gostar do vestido, do meu cabelo? Naquele tempo não tinha chapinha, né? Mas, enfim, conforme era naquele tempo e tudo mais. E, de repente, tudo muito arrumadinho. Porque, naquele tempo, né? Que Maria vivia no tempo do Pentateuco, os 5 primeiros livros, e era dente por dente, olho por olho. Os judeus ortodoxos eram muito rígidos, eles estavam dentro daquela linha ortodoxa. E também havia um contrato. Hoje em dia, dizem assim, os jovens, né? Eu já passei. Eu estou com 4 pontos alguma coisa. Mas eu ouço por aí que é assim. Hoje eu tô, né? Eu tô, não é assim? Eu tô. Como é que eu não sei não. Eu sei que ela tinha o cabelo meio loiro, mas não sei não. Eu fiquei, né? Numa festa, eu estou. Naquele tempo não era assim, não. Havia um contrato entre a família. Então a coisa era muito mais estreita, uma coisa que
Deus me livre, aconteceu porque José talvez estivesse pensando. Era tudo muito arrumadinho. E Maria, era interessante que tinha, como se as amigas mais íntimas preparavam para cantar debaixo da janela da noiva, o cântico nupcial. Era tudo um ritual muito, muito legal, muito bom. E de repente, Deus determina desarmar aquilo tudo. E às vezes Deus faz essa coisa, uma bagunça santa. Quando, irmãos, a nossa vida está muito arrumadinha, sabe, porque é perfeccionista, né? Muito arrumadinho. Pode ser que Deus venha e faça assim. E se eu e você não estivermos numa sintonia, num grau tal para com o Senhor, fica igual o Mr. Magoo. Quem lembra do Mr. Magoo? Era do nosso tempo, né, pastor? Aquele desenho? Mr. Magoo, ele era assim, ó, igual o jogo, né? O desenho. Era o cachorro, ele pegava pensando que era o gato. Mr. Magoo. Se não tivermos um grau razoável com o Senhor, e no momento que Ele determina, porque Ele é o Senhor e determina, está muito arrumado, pessoal, desarrumar tudo. Eu quero ver como é que está o grau dessa pessoa para entender que sou eu, que não é demônio, que é para amadurecimento, é porque está para ser exaltado, porque antes de uma exaltação, vem tipo uma bagunça. Vem tipo uma bagunça. A caixinha está ali, hein? Estou recebendo. Caixinha ali, rosa, verde, marrom. E às vezes para pegar a caixinha também ele faz uma, sabe? E aí quando eu comecei a avaliar isso de Maria e de José, logo Maria teve aquela experiência que o anjo falou com ela. É interessante que Maria, eu não sei como é que ficou a nossa irmã Maria amada, né? Nós amamos também, o emocional dela. Eu não sei quantas noites, irmãos, agora tentando ver a pele, né? A estrutura de Maria, como que ela ficou. Porque logo a barriga ia crescer. E crescendo, obviamente, poderia ter grande probabilidade de ser o quê? AB. Maria, o que passou na mente daquela jovem? Nossa, eu não tenho ideia. Como é que ficou o emocional daquela moça? E não havia na lista de Bagé? Não havia. Eu posso arriscar em dizer que Maria estava num grau bem razoável a ponto de 3 coisas que ela determinou no passado. Primeira coisa, ela determinou em gerar dentro dela, porque era um projeto de Deus e era um sonho maravilhoso, que seria mãe do nosso Senhor. Então ela determinou em gerar. E a segunda coisa, ela determinou, sabendo que poderia perder José. Aquelas amigas que ela estava tricotando, não iam falar mais com ela, ia ficar como Jeremias sozinho. Ela determinou enfrentar a sociedade daquele tempo. E a família de José e a sua própria família. E, de certa maneira, ela gerou dentro dela isso. Talvez, Senhor, eu fico sozinha, não sei. Porque ela perguntou, Senhor, como será isso? Não é? Como será isso? E o que ele falou? O que o anjo falou para ela? Quem passou? Como será isso? Porque sou virgem, sou moça, não tive nada. E descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus, ele deu uma pincelada, porque Deus, ele não fala tudo porque perde a graça. Ele deu uma pincelada para Maria entender que desceria sobre ela o Espírito Santo. Mas, falando de gestação, o que é isso? E aí a gente volta aqui, em todo o contexto de Maria, o psicológico, o físico, o emocional, enfim, tudo como ela ficou. E trazendo de que Maria a barriga cresceu, obviamente, a gente traz para os nossos dias de hoje, 2000. A pergunta foi, como está a sua gestação?
Deus determinando que não haveria homem na face da terra. Não quero que só venham mulheres na face da terra. Não vai ter. Haveria alguma probabilidade das mulheres terem neném? Logo, é uma lógica. Haveria? Sem homem nenhum na face da terra. Haveria? Eu digo que sim. Porque se Ele quisesse, desceria sobre nós o Espírito Santo e teríamos filhos, sem homens. Seria, né? Interessante, não sei. Mas se Ele determinasse, não precisava ter homem na face. E quando a gente vê isso, que Ele assim fez com Maria, porque depois houve toda, né, o conjunto da felicidade de Maria com José, e gestação, logo a mulher vai iniciar seu primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. E é interessante, irmãos, porque quando a gente fala de gestação, o primeiro mês, quer dizer que Deus vai te convidar, o Espírito Santo vai te convidar. Outra pergunta antes dessa: homem, eu digo com toda a precisão de que Deus não vai dar esse prazer para o homem gerar uma mulher. Amém? Não vai ter. Ele se amar. Não tem como. Deus não vai dar esse prazer. Isso foi dado para a mulher. Porém, o homem também, ele fica grávido. Ele também entra no seu primeiro mês da sua gestação. E seria aquela pergunta assim: qual é o mês que você está? E como está a sua gestação? E quando uma pessoa, o Espírito Santo convida, e para dizer assim: olha, você vai iniciar o seu primeiro mês. Isso quer dizer o quê, pastor? Todos aqui têm sonhos. E que estamos gerando. Mas a questão é: como está a sua gestação e qual é o seu mês? E quando está no início, logo no início, é assim. Vou dar um exemplo aqui. Logo quando eu me converti, em 1993, eu tinha um sonho, mas era muito esporádico. Eu pensava nisso, nossa, passava 2 anos, passava meses, primeira prova, primeira muito, era muito esporádico. Primeiro mês, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Chegando até o nono, oitavo, sétimo, nono, aquele sonho que você está tão esperando começa a doer mais. Você começa a pensar nele quase todo o dia. E vem uma dor dentro de você, daquilo que não foi solucionado, não veio, que não é uma dor que enfia alguma coisa no espírito, é uma dor da alma. E todo esse processo até chegar ao nono mês, tem um mistério aí. Quem tem ouvidos ouça. Quem teve parto normal aqui? Parto normal. Dizem que dói a beça. Pois é assim. O parto normal. E aí quando a mulher vai, todo mês, se eu estou errada, todo mês tem que ir ao médico. Não é isso? Para ver como está a criança. Mundo espiritual, alô. E o médico vai, o que ele faz? Pega uma fita médica para medir o tamanho da barriga da mãe, do marido, do vagão. E para colocar ali para ouvir o que? A batida do coração da criança. Alava sua manturias. E assim o Senhor faz conosco na nossa gestação. Qual é o mês da sua gestação? Sabe por quê? Tem pessoas que vivem aleatoriamente igual Mr. Marco. Como é que está a sua gestação? Não sei não. Não sei, eu acho que não sei. Não sabe como está. Tem um projeto, porque até para que esse projeto venha a ser tocado palpável, há batalhas, há requerimentos de Deus.
para que todo mês que o anjo do Senhor venha te visitar, homens e mulheres, venha te visitar, e ele vai dar o aval, vai subir, vai falar para o Senhor, a gestação da pastora está ok. O anjo vem medir aquilo que já está, às vezes chorando, já está doendo, quase todo dia está chorando. Pode estar entrando no 8º ou no 9º mês. 3º, 4º, é uma coisa esporádica. Mas até então isso, tem pessoas, homens e mulheres, que veio o 1º, o 2º e o 3º, embarcou no 3º ou no 4º mês e não sabe. E fica aquilo ali, ó. O anjo vem, avalia e fala assim, tem alguma coisa errada. Senhor, Deus, tem alguma coisa. E muitas das vezes, quando embarga, vem o mês de janeiro, fevereiro, embargou no 4º mês, ou no 5º, ou no 6º, não saiu mais desse mês. Porque muitas das vezes nós perdemos o foco. E se eu e você perder o foco daquilo que Deus foi projetado primeiro em Deus para depois para conosco, é perigoso, porque se perder o foco, o que acontece? É algo que vem muito parecido de Norex. Aquele projeto que é de Deus veio antes, muito parecido, para que você perca o foco. Perigo. E para isso, irmãos, para que eu e você não venhamos perder o foco, todo mês nós temos que ir lá na sala da cirurgia, sabe, lá no médico, para ele te dar o aval e te dizer como está a sua gestação. Alô, está difícil de entender? E quando eu comecei a entender que homens e mulheres passam por essa gestação, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência que certa feita eu estava no meu quarto e eu não sabia, ou quase, já tinha percebido que a dor que eu sentia não é uma dor física, é da alma. E eu estava chorando por algo. Irmãos, eu não conseguia falar. Era na alma. E ali naquela tarde, no meu quarto, eu estava de joelhos na minha cama. Literalmente, eu já me via eu estava de joelho, levantei e fui para minha cama. Quando eu me vi, eu estava, pastora, igual um feto, toda encolhidinha, chorava. Irmãos, naquele exato momento, Deus me mostrou uma janelinha, isso espiritualmente, e essa janelinha estava 2 Magali, uma no quarto, cama, terrena, cobertor e tudo mais, e tinha uma outra do outro lado da janelinha, e a outra que estava do outro lado estava numa maca, e a minha barriga estava deste tamanho, 9 meses. Estava naquela posição de como se a mulher já fosse neném. E eu olhava a Magali que estava no quarto, eu olhava para outra Magali e havia um médico muito alto e falava assim: eu vou fazer o seu parto. E ele veio, tirou a criança e falou: eis aqui o teu sangue. Gavafaço, anapianto culva subiega, remanto de comanchouva sai. E aí aquele médico me pegou pela minha mão direita no sonho, porque mão direita quer dizer autoridade e poder. Posse. Tá você indo no médico espiritual para ver como está a sua gestação? Então, tome posse. Porque o Senhor vai falar: esse mês está ok, o outro também, porque aí, e tem pessoas aqui, que o anjo vai convidar na naçúria, convidar e te pegar pela mão direita, para te levar para a sala de parto. 9º mês, já está no 9º mês.
Lavando de Comanchova sai. E quando eu ali estava, aleluia, e aquele médico que era o próprio Deus me pegou pela minha mão e me levou para a sala de recuperação só para ficar ali deitadinha por alguns ajustes. O que Deus quis falar comigo? Põe sua mão no arado da obra, porque tu já recebeu, tu já está com ele. Nossa. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e tem pessoas que, mas o que é isso? Anjo que passeia, que pega pela mão direita. Hoje eu pergunto, como está o seu grau de intimidade com o Senhor? Para que você e eu venhamos terminar o ano com nenhuma pendência e que está tudo. Porque há um porém, para que um anjo venha te visitar cada mês e falar que está tudo ok, você não pode estar com pendência. Tem que quitar. Tem gente que quita de 2 em 2 anos. Alô, alô, perigo. Sabe por quê? Se você não está quitando aquilo que está te trazendo algum problema para a sua gestação, é perigo. Sabe por quê? Tem pessoas que, a mulher quando perde, né? Ela nem sente. Está fazendo as coisas, tem como é que dá o nome? Parto, né? Aborto espontâneo. Está andando, não está nem vendo, que já até perdeu a benção. Perdeu o foco. Não esteve descendo a olaria de Deus. Não é a olaria da pastora, a olaria da missionária. Tu tem alguma coisa que vai revelar? É a olaria do Senhor, tu fechando a tua porta. Senhor, eu desço agora a olaria. Estou com alguma pendência para não afetar a minha gestação. Para baixo, anda, leva fácil. Como o Senhor falou que tem presentes. Mas não é de qualquer jeito que ele você vai. Estamos na metade do ano. Como vai terminar o teu ano com pendência? Deus está falando que quer entrar com vinho novo. Mas tem pessoas que infelizmente vai terminar o ano com vinho velho, porque está com pendência. E o feto já está cheirando mal. Já está podre. Sabe aquelas minhoquinhas que dá quando a comida está dentro de você, assim, minhoca podre? Porque o maior interessado que a sua gestação esteja ok cada mês não é a pastora, não sou eu, é o próprio Deus. Ah, mas eu ando muito ocupada, dá para ir ao médico de 2 em 2 meses? Fica assim. Fica assim. Se você não fechar a sua porta e descer a olaria, sabe o que é? Vida de mesmice. Uma vida de mesmice termina o ano, ó céus, ó terra. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, e comereis o melhor dessa terra, a terra que manda leite e mel. E tem pessoas, aleluia, que está comendo assim, ó, tudo conta-gotas, sabe? Conta-gotas. Eu não acredito que o meu Deus, o nosso Deus, quer que venhamos assim viver de conta-gotas. Bem, tá bem, né? Tá indo, não. Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é dono do ouro e da prata. Ele quer me abençoar em você. Mas a pergunta volta a ser feita: como está a sua gestação? Ainda há tempo. Ainda há tempo, porque eu digo que lá no céu tem umas caixinhas, outro tipo de caixinhas. Lá no céu tem umas caixinhas que são remédios do Senhor. Que não tem na Unimed, na Amil, no plano de saúde lá na América.